News. São 7h14. Hoje tem entrevista e é uma celebridade que está visitando o estúdio da Rádio T hoje aqui em Curitiba. Advogada especialista em direito do consumidor e diretora do Procon Paraná, que todo mundo conhece, a Cláudia Silvano é convidada. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade, né? A gente Quem nos assiste agradece. também. Então, a Cláudia vai ficar aqui com a gente e os ouvintes podem fazer perguntas, aproveitar que ela está aqui para tirar todas as dúvidas de direito consumidor, que sempre são muitas, né? Só reforçando os canais, os ouvintes podem participar pelas redes, transmissão do YouTube, do Facebook e também pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. E sabe, cara, tem muito assunto para a gente comentar aqui, mas eu queria que você, nessa oportunidade, conversar aí com o Paraná inteiro, além de tirar as dúvidas, falar do dia a dia, eu vejo que muita gente sabe que se você tem algum problema de direito do consumidor, você reclama lá no Procon, mas poucas pessoas entendem o que é o Procon e como é o funcionamento, até onde o Procon pode ir nessa defesa do direito do consumidor. Então, com todos esses anos de Procon, apresenta o Procon para os ouvintes do T-News. Bom, o Procon ele é um órgão vinculado ao governo do estado do Paraná, né? Nós somos uma coordenação da Secretaria da Justiça. A Secretaria da Justiça tem várias atribuições e uma delas é a defesa do consumidor, né? E a defesa do consumidor aqui no Paraná é feita pelo Procon. Então, o Procon é um órgão que atua de forma administrativa. Nós não somos um órgão judicial, nós somos um órgão administrativo. Toda a nossa atuação se baseia em regras de direito administrativo, né? E assim, é incrível, né? Porque normalmente, quando o consumidor, aquilo que você falou, quando o consumidor tem um problema com o fornecedor e tal, ele sabe que existe o Procon. Isso é muito legal, né? Isso significa também que a primeira instância, vamos dizer assim, o primeiro passo do consumidor é sempre procurar o fornecedor. E a gente ouve muito aquela queixa de fornecedor, o consumidor não me procurou. Procurou sim. 90% dos consumidores procura primeiro o fornecedor. Se não houver solução, aí o consumidor vai para o Procon. E boa parte, mais de 80% das demandas apresentadas pelos consumidores se resolvem de forma administrativa, ou seja, através do Procon. Isso quer dizer que se os Procons não existissem, né, quer dizer, o consumidor estaria desassistido, ele teria que buscar o Poder Judiciário, e sempre há uma dificuldade do consumidor em recorrer ao Poder Judiciário, porque algumas situações precisam de advogado e acaba ficando mais difícil, né? Então, o Procon, ele atua dessa maneira. Quando o consumidor chega, relata o seu problema, nós notificamos o fornecedor, temos várias formas de notificação e damos um prazo para que esse fornecedor resolva o problema. Dá uma puxada de orelha. Uma puxada de orelha no bom sentido, né? Caso não se resolva o problema desse consumidor, esse fornecedor está sujeito às sanções previstas no Código do Consumidor. E a sanção mais relevante é a sanção de multa, né? Não é mais relevante, mas é a mais comum. As multas variam de 900 a 12 milhões de reais, aí dependendo da situação. Mas a ideia é resolver o problema do consumidor, né? A ideia primordial é que o problema do consumidor seja resolvido. Então não tem mais aquela desculpa do consumidor, eu não vou, eu não tenho tempo, é só entrar na internet e fazer a sua reclamação, né? É muito fácil. Né? A gente pensa nisso, porque é difícil para as pessoas, né? Sair do seu trabalho, perder o seu tempo e tal. Então faz pela internet, entra no site do Procon, quando a pessoa entra no site do Procon, já baixa um banner, né? Conheça nossos canais de atendimento. Ele vai escolher o canal de atendimento mais adequado. Então não tem desculpa. Quais são? É ótima colocação, né? Porque às vezes justamente isso, alega não tem tempo, tem que ir até lá, demora, é uma burocracia. Não é. É bem simples de fazer a reclamação. Por que é importante, além, lógico, de solucionar, né, a questão em si, e primeiro quero saber qual que é o índice de solução, como é que isso é no Paraná, né? E além disso, do ponto de vista das estatísticas, isso também cria análises interessantes sobre as empresas que estão dando mais trabalho. Como é que é a importância disso, de ter estes dados, né? Bom, os dados são relevantes em qualquer situação, né? Para você fazer gestão, para você tomar medidas, estabelecer políticas públicas de defesa do consumidor, os dados são muito relevantes, né? Então, assim, os índices de resolutividade passam de 80%, são muito altos os índices de resolutividade. São bem significativos. Além disso, a gente consegue enxergar quais são as empresas mais problemáticas, né? E por isso que é importante o consumidor sempre reclamar, né? Para a gente saber o que está acontecendo.
Claro que uma das formas dos órgãos de defesa do consumidor tomarem medidas a partir das reclamações formuladas pelos consumidores. Então a gente tem, por exemplo, as operadoras de telefonia como um grande ofensor, mas é um grande ofensor do ponto de vista quantitativo, né? Em quantidade... Volume de reclamação. Volume de reclamação. Qualitativamente, nem tanto, porque assim são reclamações simples. Em regra, as reclamações trazidas pelos consumidores são reclamações de fácil solução, em regra, né? Isso quer dizer que o fornecedor tem que se apropriar também dessas informações. É importante que o fornecedor faça essa análise. Por quê? Porque é incrível como questões tão simples escalam, que poderiam ser resolvidas pelas empresas. Imagine se não houvesse o PROCON, se isso tudo virasse ação judicial, o tamanho que seria essa bolha, né, de pequenas questões que são resolvidas na justiça. E né? Não é só uma bolha quantitativa, eu acho que é uma bolha qualitativa, né? Não é possível que se precise mover essa máquina estatal, porque isso custa. Custa para o cidadão, não custa para o Estado, custa para o cidadão. Se você for olhar, por exemplo, dados do CNJ, você vai ver que muitas vezes, em muitas situações, o que gerou a demanda tem um valor pequeno. E o custo para você resolver aquela demanda é um custo alto. Quem paga essa conta, no final das contas, é o cidadão, somos nós, né? Então a gente tem que buscar sempre resolver os problemas. Eu acho que o mercado... Claro, né, Roberta? Você sabe, eu trabalho no PROCON há 200 anos, né? A gente fala 200 para não falar quanto tempo é. Para não falar de verdade. Para não falar de verdade, que são 32. Faz muito tempo, faz uns 2 anos que a Cláudia tá lá. 2 anos, faz 32, 33 anos e tal. Nossa, é uma vida inteira lá, né? É minha vida, né? Na verdade, o PROCON é uma história de amor, né? É muito mais que um trabalho. O que acontece? Assim... O fornecedor de 30 anos atrás é um fornecedor diferente do fornecedor de hoje, né? Assim, você vê que o mercado evoluiu muito, as relações evoluíram positivamente. Precisa mandar muito ainda para chegar no mínimo do mínimo do mínimo, mas a gente evoluiu bastante com a existência do Código do Consumidor, né? Então, assim, quando o fornecedor deixa um consumidor escalar ou deixa um consumidor escapar, vamos dizer assim, não resolvendo o seu problema, ele acaba, obviamente... perdendo o cliente. É tiro no pé, é o famoso tiro no pé. Muitas participações já chegando. Olha só, a Raul Kelly está mandando uma mensagem dizendo abraços a todos na T, especialmente a doutora Cláudia Silvano, foi minha professora de Direito do Consumidor. Aí ela diz, há poucos dias, elaborando uma petição, ainda recordava as palavras dela, sempre precisas e esclarecedoras. E aí chegam perguntas práticas, mas antes de colocar as sérias, eu quero colocar uma participação aqui do John, que está perguntando, enquanto o SAF, o Coxa agora é um caso de PROCON? Olha, é uma questão, né? É uma empresa. É uma questão. Então, tem também muitas perguntas chegando, lógico, sobre o que está dando muita dor de cabeça nos últimos dias, e é bom que a gente já entre nesse assunto, porque com certeza outros ouvintes estão passando pela situação, né, da 123 milhas. Quem está mandando agora a pergunta é a Cris, e a Cris diz que comprou passagens para novembro do ano que vem, daí ela fala que atitude de tomar, o que pode ser feito para ressarcimento, para fazer a troca com essa situação aí das passagens. Foram muitas reclamações, né? A semana passada a gente chegou a comentar que já eram 1.000 aqui no Paraná, logo nos primeiros dias. O que dizer sobre essa situação da 123 milhas? É uma situação bem delicada, né? Uma situação muito preocupante, extremamente preocupante. Os PROCONs de todo o país estão trabalhando nisso, a Secretaria Nacional do Consumidor também. Assim, o primeiro ponto aqui faça a sua reclamação, né? Entra nos canais de atendimento do PROCON e faça a sua reclamação. Uma outra alternativa também é a judicialização, né? A Secretaria Nacional do Consumidor notificou, e nós notificamos aqui no Paraná também 123 milhas, até para verificar a situação real da empresa, né? Qual é a perspectiva, enfim. Por hora eles estão oferecendo um voucher, é algo que é absolutamente não aderente às necessidades dos consumidores. Não resolve nada. Não resolve nada, porque o voucher é um valor pequeno, mesmo que tenha correção lá com 150% do CDI, é correção monetária, só não vai nem chegar perto do valor das passagens. Porque o que aconteceu aí? Eles compravam milhas no mercado, a empresa comprava milhas no mercado,
né? E com essas milhas, eles ficavam possivelmente monitorando o preço de passagem, de estadia e tal, recompravam as passagens, ou compravam as passagens a partir do pagamento feito pelo consumidor. Então, o consumidor comprou lá uma passagem para, sei lá, Paris por R$ 2.000, que a gente sabe que não é um valor condizente com o que hoje real, está sendo cobrado, né? Com 5.000 pontos se comprava, hoje se compra com 25.000, 30.000, 40.000. E a empresa simplesmente não passou a não poder fazer frente ao cumprimento da oferta. E o que se está se pensando agora são medidas, pelos órgãos de defesa do consumidor, medidas judiciais, inclusive para bloqueio, né? Inclusive dos bens dos sócios aí, com a desconsideração da pessoa jurídica, para que os bens dos sócios façam frente aos prejuízos causados aos consumidores. É aquilo que você falou, né, Roberta? Como que a gente que trabalha, nós todos, trabalhadores, a gente parcela as coisas, não é chegar lá e comprar uma passagem. Para tudo, né? Não tem. Você vai lá, paga por mês, pingadinho, no cartão e tal. Então, quem não vai viajar mais, quem, enfim, que está pagando ainda, pagou. Eu peguei uma situação no consumidor que já pagou uma parcela. Entre em contato com o cartão de crédito, peça para que haja o cancelamento das parcelas em cenas, né? Porque para assim, diminuir o prejuízo, né? Para diminuir o prejuízo, pelo menos de forma momentânea. Isso aí. A gente tem participação também chegando sobre do Sérgio Batista sobre as compras com cartões. Aí ele fala, né? Essa prática de compra com cartão de crédito em que se cobram valores diferentes. Isso pode? Pode. Existe uma lei, que é a Lei 13.455, uma lei de 2017, que permite a cobrança de preço diferente dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor. Então, se você vai pagar em dinheiro, você paga X, se você vai pagar em cartão, você paga X mais um pedacinho, que normalmente são as taxas dos cartões que são repassadas. Mas tem que avisar, é o Sérgio, né? É o Sérgio. Tem que avisar, Sérgio. O fornecedor tem que avisar o consumidor de forma clara, precisa, ostensiva, que haverá essa diferença aí dependendo da forma de pagamento. Aproveitando que a gente comentou sobre o problema com 2, 3 milhas, tem uma pergunta também aqui da Marisol, que fala sobre a questão das compras online, que são feitas de sites internacionais, né? Eu queria colocar em termos gerais aí, o que mudou de alguns anos para cá, na rotina do Procon, essa quantidade de startups, de plataformas, de aplicativos que oferecem diferentes serviços, né? Então a gente tem lá serviço de streaming, apostas online, compras internacionais de todos os tipos de produtos, aplicativo de carona. Como que isso tem impactado as relações com o consumidor? Olha, eu acho que o comportamento do consumidor mudou muito também, né? Quer dizer, quanto mais você evolui, quanto mais... Porque assim, vamos pensar, não vamos pensar no que não dá certo, vamos pensar no que não dá certo. Você tem enfim, uma nova forma de comprar, que são essas formas online. Quer dizer, hoje você faz tudo online. Se você quiser fazer compra de casa online, você faz, né? E te entregam na tua casa. Comida, medicamento, banco. Tem bancos que não tem agência. Essas startups que você está mencionando. Eu acho que isso é muito legal, né? É isso aí, a modernidade, a evolução das relações, da forma de compra, da forma de contratação. E aí vamos falar do que é ruim. É claro que tem... essa modernidade, ela acaba trazendo alguns problemas, né? A possibilidade de golpes, e é uma preocupação que a gente tem. Eu digo que eu sou uma dona de casa, Roberto. Eu faço todo dia a mesma coisa. Eu fico catequizando na cabeça do consumidor. Mas essa é a minha missão, né? É dizer, toma cuidado, toma cuidado. Comprar online é uma delícia, é maravilhoso. E é incrível, né? Eu vou dizer por mim, até ontem eu estava dando uma navegadinha, eu quero comprar um tênis, que eu vi um modelo legal e tal, que eu só uso tênis com a graça do Senhor, do divino, não preciso usar sapato para não me machucar o pé. É pijama e tênis. O que acontece? Eu vi, o preço é X, estava pela metade do preço. É muito sedutor. Então o consumidor acaba... Aí eu fui olhar que loja que é essa que eu não conheço. E é nessas que loja que é essa que eu não conheço, mas eu acho que é confiável, porque tem CNPJ, tem várias informações e tal. É nessa que a gente cai no golpe. Então, assim, você tem uma nova forma... E é interessante como o consumidor defende, né? Se defende e ajuda a defender os outros, porque aí tem o anúncio e todo mundo já começa nos comentários. Corre que é golpe, isso aqui não entrega, não é assim? Sim, sempre tem alguém que tá lá dizendo cuidado, cuidado, cuidado. E é o cuidado, assim, porque vamos pensar em pandemia, né? A pandemia, no momento da pandemia, houve uma diminuição dos crimes de contato,
que é você tá numa rua escura, uma rua que não tem ninguém, tá o bandido, tá você, é tudo para dar errado, né? Houve uma diminuição dos crimes de contato e o aumento dos crimes virtuais. Então isso muda a nossa rotina, porque a gente começa a ter que dizer para o consumidor a tomar cuidado com outras situações que talvez não acontecessem se houvesse aquela outra forma de compra ainda, né, que a gente estava acostumado. Física, normal, convencional. São 7h30, a gente vai fazer a pausa, encerrar a edição estadual, mas os ouvintes fiquem aqui com a Rádio T. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região, a gente continua com o papo até às 8 horas no YouTube e voltamos para a parte do Paraná depois da pausa. Aos que ficam, bom início de semana, até amanhã. Aos demais, fica aí, a gente já volta. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34. Hoje é advogada, especialista em direito do consumidor, diretora do Procon Paraná, 32 anos, a Cláudia Silvana, é a nossa convidada do T-News aqui no estúdio. Antes do intervalo já falamos bastante sobre as questões de momento aí do direito do consumidor. E no intervalo a conversa até continuou com um ponto que é dor de cabeça para muita gente, inclusive para o próprio Procon, que são os golpes online. É muita atividade diferente, é muita criatividade dos golpistas, né? E você falava sobre a tal da engenharia social, que é a capacidade de enganar mesmo, de engambelar o consumidor, né? Exatamente, é a arte de enganar, né? São técnicas que os golpistas utilizam para enganar os consumidores. E é incrível, né? Mas é incrível mesmo. Primeiro que não tem menino nesse ambiente, né? E com a pandemia que trouxe aí um aumento significativo do uso de computadores, compras virtuais, é claro que os crimes virtuais aumentaram de forma também significativa. A gente precisa tomar cuidado, né? E um cuidado que isso eu ouvi de gente que estuda com bastante profundidade essa questão da engenharia social e dos crimes virtuais. A gente sempre tem que perguntar para a gente mesmo se faz sentido. Por exemplo, você recebe uma ligação de alguém dizendo que, olha, aqui é o gerente do seu banco. Nós verificamos, um cara que você nunca viu na vida, você não tem contato nenhum com ele. Nós verificamos, aqui é do setor de segurança do seu banco, nós verificamos uma clonagem do seu cartão, estamos mandando um motoboy aí na sua casa pegar o seu cartão. Você tem que fazer perguntar, mas faz sentido isso? Já ouviu alguém falando que é normal o banco mandar um motoboy buscar um cartão na tua casa, um falso motoboy, obviamente, né? E os caras dizem ainda, você não quebre o cartão, você pode quebrar o cartão, mas não quebre a parte do chip. Ou seja, tudo para dar errado. Sim. Né? Tudo para dar... Aí você fica se perguntando, mas como é que eles sabem que eu tenho conta no banco XYZ? A gente tem 5 grandes bancos. Como é que tem meu nome completo, né? Hoje na internet tem tudo. Na Deep Web, na Surface Web, tem tudo que você quiser, né? De todo mundo. E eu digo de novo, não tem menino nesse ambiente. Eles têm técnicas, a técnica da aproximação, a técnica da ganhar confiança, buscar fazer os dados. Aquilo fazer sentido, né? Exatamente. Buscar os dados das pessoas, as pessoas caem. E olha, não tem... mas são os idosos que caem. Não, são os idosos, são as pessoas mais jovens. E gente... Chega muita reclamação disso chega hoje em bastante. dia? Bastante reclamação. E o mais comum é ligação pelo telefone ou WhatsApp também? WhatsApp, o golpe do WhatsApp, por exemplo. Oi, mãe. Eu tive que trocar, oi Roberta, tua irmã te ligando, eu tive que trocar o telefone aqui, tô com o telefone, mas a foto é da tua irmã, enfim, um parente teu, eu preciso que você me passe um Pix de X dinheiros. Essa já aconteceu com quase todas as pessoas da minha família, inclusive comigo, né? Que então. você tem que daí postar avisando, não sou eu não mudei o telefone, não faça exatamente. Pix. Se quiser fazer, esse é o número certo, não é assim? Exatamente. Porque senão vai pro número errado. O Edivaldo está fazendo um questionamento sobre a questão dos juros de cartão, né? O que se falar, né, com relação aos juros do cartão chegar a 400% ou mais, né? Você vai pagar uma fatura que era 1.000, vira 9.570, ele está dizendo. Que orientação que o Procon dá quando a reclamação é essa? Juros de cartão. Bola de neve. Bola de neve. Então vamos lá. Como é o nome dele? Esse é o Edinaldo. Edinaldo, veja, os juros de cartão, os juros no Brasil são juros altos, em regra, né? Existem algumas modalidades de crédito em que os juros são mais altos ainda, né? O que eu vou dizer não é bom nem de dizer nem de ouvir, mas eu tenho que dizer.
né? O juro, o cartão de crédito, ele é um bom instrumento de acesso ao crédito, desde que a gente não utilize o limite sem efetuar o pagamento integral da fatura, porque senão vai cair nisso que a Edinaldo está falando. Aquele pagamento mínimo lá é o começo do fim, não é? É o começo do fim. O pagamento mínimo, que é o rotativo, por exemplo, existe uma regra desde 2017, se o consumidor rotativar uma vez e não pagar no próximo ciclo integralmente o restante, obrigatoriamente haverá o parcelamento das faturas. Por isso que as pessoas recebem, né? Você paga lá o mínimo uma vez, no segundo ciclo já vem um parcelamento. Os bancos são obrigados a fazer esse parcelamento, porque nessa situação os juros são mais baixos. O cartão de crédito, ele é um bom instrumento, mas os juros são muito altos do cartão. É o dinheiro fácil. É um dinheiro que você consegue com fácil... É fácil conseguir um cartão hoje com limite, né? Você falou das startups. Coisa, né? Não precisa comprovar quase nada. O que acontece? Você tem um dinheiro fácil e dinheiro caro. Então tem que tomar cuidado com o uso dos cartões. Questionar juros abusivos, juros altos, é diferente. O conceito de juro alto é diferente do conceito de juro abusivo, tá? Então, por exemplo, se para aquela operação o mercado cobra em média tantos por cento, está dentro do patamar que o mercado cobra. Tem algumas financeiras que cobram muito mais para aquela operação, cartão de crédito. Aí sim você pode estar diante de um juro abusivo. Mas isso é o judiciário que vai dizer. Então, cada caso é um caso. Em primeiro lugar. Segundo lugar, o que dizer, né, para o consumidor? O ideal é tentar trocar as dívidas. Dívida de cartão, trocar por um consignado, em que os juros são mais baixos. Tentar negociar. Se você está devendo um valor, tentar negociar. Hoje não, desde 2021 existem regras, que são as regras da Lei 14.181, que alterou o Código do Consumidor. Então, há possibilidade de negociação de dívidas que, nas situações em que o consumidor está superendividado. Superendividado é aquele que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas com o que ganha. Então, se o nosso ouvinte está com uma situação como essa, ele pode buscar o Sejusc, né? Entra lá, Sejusc, C-E-J-U-S-C, Sejusc, no Tribunal de Justiça, para fazer o atendimento lá, verificando se ele está numa situação de superendividamento, é feito um plano de pagamento, para ele tentar regularizar a sua vida. Mas o cartão de crédito tem que ser usado. Mas o juro por si só não é considerado abusivo, está dentro do... Se estiver dentro do que se cobra, né? Quando que é comum encontrar situações em que realmente existe a cobrança de juro abusivo? O que mais chega de queixa que realmente procede? Quando o percentual está fora do que o mercado está cobrando para aquela operação financeira. Esse é um problema. Segundo problema, quando há várias renegociações, que ninguém consegue entender, o banco não consegue explicar para o consumidor o que eu estou devendo, o que gerou esse inferno, né? O que foi o principal que se diz, né? Tem o principal e tem os juros. A pessoa renegociou 1, 2, 3, 4, já não sabe o que está pagando mais. Então são situações que eu acho que o consumidor tem que procurar ajuda, sim. Mas aí se o banco coloca lá, seguro que você não assinou, aí não pode. Aí isso não pode, né? Não, né? Então também conferir muito bem o que está sendo cobrado, porque às Sim, vezes tem coisas sempre. ali que você não contratou. E isso é uma Exatamente. prática bem comum, né? Bem comum. Em geral, quais são as queixas mais comuns e mais volumosas que chegam no PROCON, do ponto de vista de setores de atuação e as situações em si? Olha, setor, vamos lá, telecomunicações é cobrança indevida, a pessoa contratou um plano, está vindo um valor maior, ou ela cancelou o contrato, está sendo cobrado algo que não foi combinado, ou multa que não foi informada, né? Ou multa indevida, dependendo da situação. Bancos, muita negociação de dívida. Porque assim, vamos lá, se a pessoa está numa situação de uma situação complicada, como como muitas pessoas estiveram durante a pandemia, perda de renda, desemprego, foi que tem repercussão Sim. até hoje isso, né? Assim, as pessoas não conseguiram se recuperar totalmente até hoje. E tá com essa coisa, é como um fantasma, como uma bola que te segue a todo tempo, né? Então isso tem causado aí gerado procura por parte do consumidor. E olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre costumo falar. Estar devendo não é vergonha para ninguém. Você não está devendo o que você quer. Às vezes aconteceu uma doença na família, ou um desemprego. Ficou desempregado por um tempo, Exatamente. Né? Então não tenha vergonha de procurar. A gente vê assim, alguns consumidores ficam meio acanhados e tal. Não fique, não. Venha, procure. Eu acho que tem que procurar ajuda, sim.
Vamos às participações. A gente tem aqui uma participação que chega da Cirlei. A Cirlei está dizendo que se deu mal com esse negócio de comprar tênis na internet. E que quem ajudou a resolver foi o Procon, olha só. Aí, ó. Então essa procurou e deu certo. Tem também o Plínio dizendo: oi, Claudinha, fiz umas compras na HM, outras na Dissapel na semana passada, não estou recebendo os produtos. O que que faz quando isso acontece? Plínio, você não vai receber, Plínio. Dissapel e HM, o Plínio é do meu tempo. Você lembra da HM? Hermes Macedo, uma Hermes loja, Macedo. Dissapel. A Dissapel já fechou há 20 anos. Plínio, você não vai receber, viu? Lamento muito, mas gostei da... Pegou? Não pegou você. Não me pegou, Tá não me pegou. esperto. E também tem a participação da Eveline, né? Que está perguntando qual foi a lei que você citou, a lei que foi citada, que estabelece como que pode ser feita, cobranças diferentes podem ser feitas. Qual que é a lei que foi citada? 13.455/17. Aí, ó, o Plínio tá dando risada aqui. Ele gostou da tua reação. Viu só? São 7h44. Cláudia, eu sigo você nas redes sociais já há muito tempo, né? E vejo como você, na verdade, lá atrás, quando aconteceu aquele episódio em que você virou um meme depois de ir na RPC, e que alguém fez uma brincadeira com a sua roupa, dizendo que você tinha ido dar entrevista de pijama, né? Aquilo deu uma baita de uma repercussão, você ficou conhecida fora do Paraná, já era muito conhecida no Paraná, ficou conhecida no Brasil inteiro, e de um limão fez uma limonada, porque usou toda essa fama para criar canais muito fortes nas redes sociais, em que eu vejo que você posta o tempo inteiro orientações e usa esse seu espaço, do seu perfil pessoal, para lidar com as questões do consumidor. Como que está sendo essa experiência de ficar ali nesse debate ativo com o próprio consumidor dentro dos teus perfis? Olha, não tem, se eu disser para você que teve um planejamento para isso, não teve, tá? Muito pelo contrário. Foi algo que aconteceu, né? Foi espontâneo. Foi espontâneo, exatamente. Foi espontâneo. Eu tenho uma facilidade, eu acho. Eu tinha um professor, Evaldo, da minha primeira faculdade, foi meu orientador e tal. Ele dizia que eu tenho uma capacidade de síntese boa. Então eu consigo sintetizar os temas rapidamente, assim. Eu acho que eu uso isso para me comunicar com as pessoas. E eu sou o tipo da pessoa, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou costureira, como todo mundo sabe, né? Eu gosto muito de costurar, tenho máquina de costura. Minha sogra é professora de costura, me ajuda pra caramba e tal. E eu preciso que as pessoas me expliquem as coisas. Por exemplo, a minha sogra. Ela tem uma forma de explicar que qualquer pessoa entende. Qualquer um consegue aprender a costurar com ela. Por quê? Porque ela consegue passar a lição, a didática, exatamente. E eu acho que é isso, né? Eu acho que você tem que... Eu procuro me comunicar com o consumidor da mesma forma que eu preciso que as pessoas se comuniquem comigo. De uma forma didática. Porque eu não entendo as coisas. Eu fico com dificuldade de entender. Se não tem exemplo, faça assim, faça assado. Então, essa forma de comunicação, eu acho que eu procuro usar com o consumidor e funciona. Senão é inútil, né? Eu sou uma servidora pública. O servidor, ele tem o objetivo de servir. E eu acho que servir, para mim, é ser útil. Ou seja, passar a explicação de uma forma útil, que qualquer pessoa entenda. Né? Eu não estou falando com o advogado, eu estou falando com Não as adianta pessoas. falar juridiquês, não adianta adianta. complicar, porque Não. aí a pessoa não tira nada daquilo, não extrai nada Exatamente. daquilo. E eu vejo que você brinca bastante, né? E isso faz com que as pessoas tenham uma adesão e um engajamento ainda maior com a página, que acaba virando um super canal de tirar dúvidas, né? Mas quanto tempo você acaba dedicando por dia a isso? Então, eu preciso me dedicar mais, assim, para responder. Eu não consigo responder tudo, porque demora, né? Por exemplo, tem um vídeo que eu faço, tem, sei lá, 50 mil visualizações. É bastante coisa. Eu me surpreendo com isso. Eu não esperava que tivesse tanta compartilhamento, visualização. Então, eu procuro até tirar a dúvida já no próprio vídeo, para esclarecer as pessoas como elas devem proceder em relação a determinada situação. Lembra, até uma história legal de falar dos golpes e tal, eu fui levar a Dani minha esposa, no show do Coldplay, que eu não sei nem que música que eles cantam, eu não fui no show, fui você sozinha. não é fã? Não sou Só fã. acompanhou? Eu nem acompanhei, só fui levar. Levar deixar na porta e deixou buscar. lá e foi embora. Eu tinha aula, eu ia dar aula nesse dia e tal. E aí eu falei, eu vou fazer um vídeo. E no vídeo eu digo, cuidado com troca de cartão em local onde tem muita aglomeração de gente.
Tem um cara vendendo alguma coisa, tem muita gente honesta ali vendendo coisas, refrigerante, cerveja, comida e tal, mas tem um malandro ali também. Cuidado com troca de cartão. Por quê? A troca de cartão é outra, é engenharia social de novo. A troca de cartão ela acontece sem que você perceba. Daí o cara já tá ali, daí ele pega, daí a máquina, viu, não funcionou, peraí, deixa eu erguer. Nessa trocou teu cartão. Puxa Tá? vida. Puxa vida. Essa eu não tinha ouvido falar ainda, não. Sim, e essa acontece muito. E assim, vamos lá. Você tem cartão, você tem conta no Banco do Brasil, então, em regra, os cartões são iguais. Eles são todos iguais, é Né? verdade. Você não vê, você vai ver em casa que trocaram o teu cartão. O que acontece aqui? Eu fiz o vídeo, ó, você vai no show, se divirta, vai ser bem legal, mas toma cuidado com troca de cartão. Mas não deu outra. Isso foi na terça-feira, na quinta-feira, aparece no jornal uma moça que teve o cartão trocado, 17 mil. Uma Puxa Coca-Cola vida. mais cara da vida. Tem que tomar cuidado. Então, fica o alerta aí Fica o alerta. para eventos, né? Eu tô vendo vários vídeos que você coloca, e eu acho interessante que você pega, né, às vezes os memes de momento e faz uma brincadeirinha para chamar a atenção, Sim. e daí vem a multidão inteira com você aqui, né? Também tô vendo aqui, né, sabe como funciona o golpe da falsa central do banco? E esse, o que que é? É aquela história que alguém liga, olha, dona Roberta, é que sou gerente do seu banco. E manda o motoboy buscar o cartão. Essa é uma modalidade. A outra eu verifiquei na sua conta aqui uma operação estranha, daí cai a ligação. Qual que é a ideia? A ideia é que você retorne. E é legal você ter falado sobre isso. Por quê? Porque os caras mascaram o número do banco. Então, por exemplo, você recebe uma ligação lá, 4.000 e alguma coisa, que é o telefone do teu banco, tá? Você atende, é óbvio que atende. Já conhece? Só que esse número é um número receptivo, ele não é um número ativo. Como é que eles conseguem mascarar o número do banco? Com um aplicativo que tem na Deep Web, né? Que são o lodo da internet, para quem não sabe, né? Tem aplicativo lá que ensina, que o cara compra, que ensina a fazer, a mascarar o número que é o número do banco mesmo. A pessoa atende, ela retorna a ligação, porque a ideia é essa. E aí eles começam a pedir dados. Ou ele pede, ligue para o número que está atrás do seu cartão. Você vai ligar, óbvio que você vai Sim. ligar. Só que você está ligando para o número mascarado. Você não está ligando para o número do teu cartão. Aí fica difícil, hein? Só que os bancos não fazem esse tipo de abordagem. Por isso você tem que perguntar, faz sentido? Né? Então Já tome aconteceu cuidado. com alguém que você conhece? Alguém de banco ligar e falar isso? Já. Não, né? Então, sempre é sim. golpe, né? Sim, sempre é golpe, exatamente. São 7h50, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e já voltamos com essa conversa. Rádio T. T-News. São 7h52. Eu estou conversando aqui no estúdio com a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano. Já falamos sobre vários assuntos, principalmente sobre os golpes, compras na internet, as coisas que são novidades dos últimos anos e que mudam muito a relação de consumo e os cuidados que a gente tem que ter. E no intervalo ela estava dando dica aqui com relação a, por exemplo, um hábito que eu tenho de carregar o cartão atrás do telefone celular. Nada feito, né? E como é Não. que é essa orientação aí? O que pode acontecer? Vai o telefone e vai o cartão junto, né? Ou seja, tudo que... E por que é perigoso, né? Porque ele tem os números, tem o número do cartão e tem o númerozinho que fica atrás código, do cartão, né? código de segurança. Hoje, muitos cartões têm a função uso por aproximação, né? Até você conseguir... vamos lá. Deus o livre, né? Pegar no teu telefone e vai o telefone junto. Pegar no teu telefone, pegar no teu cartão, ele não vai esperar 2 dias para começar a usar, é na hora o negócio. Então você tem grande chance de ele ter um prejuízo. Não é uma boa ideia carregar cartão junto com o telefone. E ela deu uma outra dica aqui, que é colar um adesivo no cartão para evitar as trocas no meio da confusão, lá num show, num Sim. espetáculo, no bar, que fica, né? Passa cartão para lá, para cá, colar um adesivinho que daí você bate o olho e sabe que é o seu. Então, Exatamente. 2 dicas boas. Comportamento do consumidor, com tudo isso que está acontecendo, com todas as orientações que são dadas, está mudando nos últimos anos? Está, mas na velocidade que se move um navio. Você já viu um navio se movimentar? Sim. É muito devagar. Devagarinho. Um navio virar, ele leva 3 anos para dar uma virada de, sei lá, 45 graus, não precisa nem ser muito. Então a gente tem que aligerar, igual diz, né? Os antigos vão se aligerar.
E é uma preocupação nossa, porque assim, o consumidor, ele acredita. Nós somos muito... porque as pessoas são de boa fé, elas agem com boa fé. Elas agem, puxa, acreditam e tal. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de desconfiança, sabe? Tomar mais cuidado. Se você tem uma pessoa em casa, talvez mais idosa, ou uma pessoa mais humilde nas suas relações, orienta essa pessoa. Não passa dado. Não fala. Se alguém ligar, desliga, pedindo algum dado, desliga. Faz isso. Orientar, ajudar Orientar. sempre, né? E de que maneira a internet, como uma vitrine de tudo que acontece, muda a questão das denúncias ou do próprio comportamento do consumidor, no sentido de que o consumidor se mobiliza para denunciar quem está fazendo errado? Isso tem bastante, porque a gente tem até sites que são específicos, né? Reclame Aqui, que as pessoas botam mesmo a boca do trombone. Isso tem ajudado? Ajuda, né? Com certeza. Hoje você vai fazer uma compra, você vai dar uma olhada na performance, se tem reclamação, se não tem reclamação, vai no próprio Reclame Aqui. Só fazendo um ponto aqui. O Reclame Aqui é uma empresa privada, né? É alguém lá, até ele faleceu lá, o idealizador, o dono, faleceu de Covid, inclusive. Super jovem, uma pena. Teve uma baita de uma boa ideia lá, 20 anos atrás, e criou uma plataforma, um ambiente onde as pessoas podem reclamar e contra as empresas respondem e tal. Nós temos, e aí sim que eu acho que é relevante, temos o consumidor.gov.br, que é um serviço público, né? O Reclame Aqui é um serviço privado, o consumidor.gov é uma política de defesa do consumidor. O consumidor pode fazer a sua reclamação, a empresa tem 10 dias para dar um retorno, tem mais de 1.000 empresas que participam. Então, assim, a internet, ela deu voz para o consumidor, que é muito positivo, né? Ela permite que as pessoas tenham acesso a informações boas e ruins. Então, esse é o ponto, né? Tem que tomar cuidado, Sim. né? É uma porta para o paraíso, como pode ser uma porta para o inferno, né? Toda sorte de golpes estão na internet. Dos dois lados, né? Dos dois lados pesa. A André está participando para perguntar sobre a questão do boleto falso. Como que a gente identifica para não fazer pagamento de boleto falso? É um golpe bastante comum, inclusive eu já passei por isso na minha empresa, de receber pelo e-mail um boleto para pagar de um fornecedor e, no fim das contas, o boleto ele foi alterado no caminho até chegar à minha caixa de e-mail. E daí o banco também não pode se responsabilizar, porque não foi o banco que emitiu aquele boleto. Vira uma confusão, né? Vira uma confusão. O ideal é, quando você pede um boleto para alguém, assim, onde é que tá? Tem essa situação no e-mail, por isso que é importante ter antivírus em computador, porque esse é vírus que está em computador, né? Que vai possibilitar a invasão. Tá? Se não houver, vai possibilitar a invasão. Segundo, as pessoas têm o hábito, todo mundo tem, tá? Não é só... segunda via de boleto, é aí que a galera cai nos golpes. Normalmente, quando você pede segunda via boleto, banco X, você vai cair numa conta do WhatsApp, de novo engenharia social, o cara não sabe qual é o valor. Ele vai te perguntar e você vai dizer qual é o valor, né? Qual que é seu CPF? Qual que é seu nome completo, seu CPF? Que você vai dar na confiança. Na confiança de que você está falando com o banco. Mas, na verdade, você está falando com o golpista. Então, o ideal veja no contrato, por exemplo, né, qual é o número de atendimento do banco. Para não pegar na internet simplesmente, dar um Google lá, segunda via boleto tal, porque você vai cair em golpe. Muito bem, são 7h58. Dá tempo da gente fazer mais uma pergunta aqui? Acho que não dá tempo de mais uma pergunta, porque eu queria que você, para finalizar, contasse um pouquinho sobre a sua história no Procon. 32 anos de Procon, muitas coisas aconteceram nesse período. O que dizer sobre as mudanças no comportamento do consumidor e na sua própria trajetória aí, lidando com essas questões todos os dias? Você já falou que é a sua paixão, que não é seu trabalho, né? Eu acho que a minha vida no Procon é um caso de amor mesmo. Eu tive a sorte de trabalhar no Procon, o que é maravilhoso. Gosto muito de ser servidora pública e tive oportunidades, né? Pessoas que me deram oportunidades, chefes, governadores que me deram a oportunidade de estar à frente do Procon, né? Claro que o comportamento do consumidor mudou, o meu comportamento também. Eu acho que minha vida é um pouco antes e depois da história do pijama que aconteceu em 2017. Foi 2017, parecia menos tempo. Não, 2017.
Foi um acaso, fui dar uma entrevista e tava com uma roupa meio colorida demais, além do que podia, do que devia, para aquele momento, e aí explodiu, enfim. E aí, que legal, né? Que bom. Eu podia sofrer com bem, isso, né? Podia dizer, meu Deus, Chamaram minha roupa de pijama. Não, aqui é pijama mesmo, não tem problema não, tá tudo certo. Maravilhoso, são 7h59, eu te agradeço muito, Cláudia, por ter vindo aqui, compartilhar todo esse conhecimento com os nossos ouvintes. Uma boa semana e até a próxima. Obrigada pela oportunidade.